Conecte o cabo de energia na máquina de costura Pfaff Passport 2.0. Ligue o cabo de energia na tomada. Acione o interruptor para ligar a máquina. Nesse momento, as luzes de LED acendem e a tela mostra o ponto de costura padrão. A extensão da base é removível e tem um compartimento para sapatilhas e bobinas, além de contar com espaço para agulhas e outros acessórios. Para removê-la, desencaixe e deslize até que seja retirada. Deste modo, é possível costurar barras, mangas e punhos com o braço livre. Para encaixar novamente a extensão da base, deslize até que seja encaixada. A mesa extensora é um acessório vendido opcional, que serve para aumentar a área de costura. Possui um guia em polegadas e centímetros que facilita e auxilia na costura de seus projetos. Ela vem equipada com 3 pés localizados na parte inferior. Desloque os pés até que trave na posição final. Se precisar acertar o nível, ajuste a altura girando esta peça. Para colocá-la, remova a extensão da base. Encaixe a mesa extensora deslizando para a direita. Para trocar a agulha, abaixe a sapatilha. Encaixe o furo da ferramenta multifunção na agulha para segurá-la. E solte o parafuso com a chave de fenda. Retire a agulha. Insira outra agulha na ferramenta multifunção. Encaixe a agulha no suporte. Aperte o parafuso com a chave de fenda. Com cuidado, retire a ferramenta multifunção. Para abaixar a sapatilha, abaixe a alavanca. Para levantar a sapatilha, levante a alavanca. Levante a sapatilha. Para remover a sapatilha, desloque-a para baixo até que se solte do suporte. Para colocar a sapatilha, utilizando as 2 mãos, encaixe no suporte empurrando para cima. Abaixe novamente a sapatilha para certificar que ela encaixou. Remova a extensão da base. Para abaixar ou levantar os dentes impelentes, vamos utilizar esta alavanca. Para abaixar os dentes, mova esta alavanca para a esquerda. Com os dentes abaixados, pode-se pregar botões, entre outras funções. Retire o visor da bobina. Retire a bobina. Desloque o pino do carretel um pouco para trás e levante até a posição vertical. Coloque o prendedor, o feltro, o carretel. Coloque o prendedor e, por fim, abaixe o pino. Observe que a linha irá desenrolar por baixo. Passe a linha pelo primeiro guia-fio
pelos discos do tensor da bobina, dando a volta formando um X. Passe a linha através do furo na bobina de dentro para fora. Coloque-a no eixo do enchedor e desloque-o para a direita. Neste momento, a tela irá mostrar o menu de enchimento da bobina. Segurando a linha com a mão, aperte a tecla Start-Stop para enchê-la com algumas voltas e então aperte a tecla novamente para parar. Corte a linha perto do furo. Aperte a tecla Start-Stop para dar continuidade ao processo. Quando a bobina estiver totalmente cheia, aperte a tecla Start-Stop para parar. Corte a linha. Desloque o enchedor para a esquerda. Note que a tela volta para o modo de costura. Retire a bobina do eixo do enchedor. Antes de colocar a bobina na caixa da bobina, certifique-se de que a linha esteja desenrolando no sentido anti-horário. Coloque a bobina na caixa da bobina e passe a linha pelo primeiro guia, pelo segundo guia e, por fim, passe a linha pelo cortador, puxando para a esquerda para cortá-la. Para finalizar, encaixe o visor da bobina. Desloque o pino do carretel um pouco para trás e levante até a posição vertical. Coloque o prendedor, o feltro, o carretel, coloque o prendedor e, por fim, abaixe o pino. Passe a linha pelo primeiro guia-fio, por esse, e continue passando a linha pela parte frontal da máquina. Passe pelo estica-fio, passe a linha por esse guia-fio e, utilizando as duas mãos, por esse último guia-fio. Abaixe a sapatilha, abaixe o passador, passe a linha e puxe-a para a direita até encaixar no gancho. O passador e o gancho irão para trás, levando a linha através do furo da agulha. Puxe a linha completamente. Com a sapatilha levantada, passe a linha por baixo. Para costurar com agulha dupla, precisamos trocar a agulha. Abaixe a sapatilha. Encaixe o furo da ferramenta multifunção para segurar a agulha que iremos retirar e, com a chave de fenda, solte o parafuso. Com cuidado, retire a agulha. Para a demonstração, vamos utilizar uma agulha dupla com 2 mm. Encaixe a agulha dupla no suporte. Segure e aperte o parafuso com a chave de fenda. Para que a Pfaff Passport 2.0 possa costurar utilizando agulha dupla, ela vem equipada com 2 pinos de carretel. Desloque o pino do carretel principal um pouco para trás e levante até a posição vertical. Coloque o prendedor, o feltro, o carretel, o prendedor e, por fim, abaixe o pino. Encaixe o pino do carretel auxiliar. Coloque o prendedor e o segundo carretel de linha. Segure as duas linhas e passe pelo primeiro e segundo guia-fio. Continue passando as linhas pela parte frontal da máquina. Passe pelo estica-fio e desça com a linha até a agulha. Passe as linhas por esse guia-fio. Abaixe a sapatilha. Separe uma linha da outra e passe uma delas por esse guia-fio. Passe a outra linha por esse outro guia-fio. Passe uma linha em cada furo da agulha dupla. Levante a sapatilha e passe as duas linhas por baixo da sapatilha.
No painel, certifique-se de estar utilizando costura reta. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha e aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. O IDT, transporte duplo integrado, nas máquinas de costura FAF, garante o transporte uniforme de tecido em cima e embaixo ao mesmo tempo. Desse modo, os tecidos são alimentados com precisão. No caso de tecidos leves, como seda ou rayon, o sistema de transporte duplo evita que a costura seja franzida. Além disso, esse movimento de transporte uniforme garante a coincidência perfeita de tecidos listrados. O IDT mantém todas as camadas de projetos de matelassé alinhados para evitar que a parte de cima se estique. Para engatar o IDT, com a sapatilha levantada, empurre o sistema IDT para baixo até que engate. Para desengatar o IDT, também com a sapatilha levantada, segure o IDT e puxe para trás. Utilize este dial para regular a pressão da sapatilha. Gire no sentido horário para aumentar a pressão. Gire no sentido anti-horário para diminuir a pressão. Observe que o N, voltado para frente, é a posição neutra. Utilize este dial para regular a tensão da linha. Gire para a direita para aumentar a tensão. Gire para a esquerda para diminuir a tensão. O valor padrão é entre 3 a 5. A FAF Passport 2.0 possui um cortador de linha localizado na lateral da máquina. Para utilizar, retire o tecido e passe a linha pelo cortador. Na costura reta, esta função ajusta o posicionamento do ponto. Ao apertar a tecla mais, a agulha se desloca para a direita. O valor máximo é 7. Logo após atingir o ajuste, o display volta a mostrar o número do ponto. Veja que quando você altera o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Ao apertar a tecla menos, a agulha se desloca para a esquerda. O valor mínimo é 0. Ao parar de apertar a tecla, o display volta a mostrar o número do ponto. Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Note que ao chegar no 3.5, o display começa a piscar, indicando que é o valor padrão. Veja que o LED indicador se apaga. Utilizando o valor padrão, a agulha fica na posição central. Quando se seleciona um ponto decorativo, no exemplo o número 3, para aumentar a largura do ponto, utilize a tecla mais. Note que quando você parar de apertar a tecla, o valor selecionado é exibido na tela por alguns segundos e logo após mostra o número do ponto. Quando não estiver utilizando o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Para diminuir a largura do ponto, utilize a tecla menos. Os valores do ajuste mudam de acordo com o ponto escolhido.
Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Note que ao chegar no 4.0, o display começa a piscar, indicando que é o valor padrão. O LED indicador se apaga ao utilizar o valor padrão. Ao apertar uma das teclas mais ou menos, uma única vez o valor ajustado aparece na tela. Utilize este ajuste para ajustar o comprimento do ponto. Utilize a tecla mais para aumentar o comprimento do ponto. Note que os valores são exibidos na tela por alguns segundos. Veja que quando você altera o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Utilize a tecla menos para diminuir o comprimento do ponto. Note que os valores do ajuste são exibidos na tela por alguns segundos. Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Ao retornar para o valor padrão, o LED indicador se apaga. Utilize esta tecla para que durante a costura a agulha sempre pare dentro do tecido. Aperte para ativar esta função. Note também que a agulha se movimenta para a posição mais baixa, permanecendo dentro do tecido. Levante a sapatilha, mas perceba que a agulha ficará dentro do tecido para não perder a continuação do ponto quando for girar o tecido, fazer aplicações ou aplicar outras técnicas especiais. Aperte a tecla parada de agulha no tecido para desativar a função. Coloque o tecido e inicie a costura apertando a tecla Start Stop. O arremate imediato é utilizado para arrematar o ponto a qualquer momento da costura. Quando quiser parar, aperte a tecla Arremate imediato no painel. Ao acionar esta função, a máquina para a costura imediatamente e faz o arremate. Veja que o ponto não foi finalizado, mas na costura foi feito o arremate. Para configurar a FAF Passport 2.0 para arrematar, finalizando um ponto. Aperte a tecla Arremate antes de começar a costurar. Note que o LED ao lado da tecla acende e permanece aceso. Inicie a costura. Depois de costurar o comprimento do ponto desejado, aperte a tecla Retrocesso enquanto estiver costurando. A Passport 2.0 terminará o ponto atual, fará o arremate e irá parar automaticamente. Esta função não está disponível para os pontos 15 a 20. Ao apertar a tecla Informação, a tela mostra por alguns segundos a sapatilha recomendada para o ponto selecionado. E se tiver este ponto no canto inferior direito, o sistema IDT, Transporte Duplo Integrado, deve ser engatado. Para alguns pontos de costura, o IDT não deve ser utilizado. A tecla Start Stop é utilizada para iniciar e parar a costura. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha, aperte a tecla Start Stop para iniciar a costura e também para parar a costura. Esta alavanca é utilizada para alterar a velocidade da costura.
Deslize para cima para aumentar a velocidade. Deslize para baixo para diminuir a velocidade. A FAF Passport 2.0 pode costurar com uma velocidade de até 800 pontos por minuto. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Antes de utilizar o pedal controlador de velocidade, precisamos conectá-lo à FAF Passport 2.0. Com a máquina desligada, conecte o cabo do pedal neste conector. O pedal funciona substituindo o uso da tecla Start Stop e também atua na velocidade da costura, ou seja, de acordo com a pressão do pé, a velocidade aumenta ou diminui. Este acessório é ideal para trabalhos em que você necessita estar com as mãos livres para movimentar o tecido. Para desconectar o pedal controlador, desligue a máquina, desconecte o cabo. A tecla retrocesso é utilizada para fazer com que a FAF Passport 2.0 costure em retrocesso. Para utilizar esta função, com a costura reta selecionada, coloque o tecido na máquina, abaixe a sapatilha, aperte Start Stop. E durante a costura, aperte e mantenha pressionada a tecla retrocesso. Imediatamente, a máquina irá costurar em retrocesso. Solte a tecla para voltar a costurar normalmente. Ao finalizar, aperte a tecla Start Stop para parar a costura. O display de LED mostra o número do ponto selecionado. Utilize as teclas numéricas para selecionar outro ponto. A lista completa com os pontos disponíveis na FAF Passport 2.0 está localizada na lateral da sua FAF Passport 2.0. Note que cada ponto tem um número correspondente. No exemplo, selecionamos o ponto 9. Veja que o display mostra agora o número 09. Você sempre deve utilizar uma sequência de 2 números para selecionar. A FAF Passport 2.0 emite sons conforme for apertando as teclas. É possível desligar o som que as teclas emitem. Com a máquina desligada, aperte e segure a tecla Arremate imediato. Ligue a máquina. O número 1 é mostrado no display informando que a função está ativa. Para desativar, aperte esta tecla menos. Agora, o display mostra o número 0, indicando que a função está desativada. Para voltar a costurar, aperte novamente a tecla Arremate imediato. Agora, o display mostra o número do ponto. Para ativar novamente o som das teclas, desligue a máquina. Aperte e segure a tecla Arremate imediato. Ligue a máquina. O número 0 é mostrado no display, informando que a função está desativada. Para ativar, aperte esta tecla mais. Agora, o display mostra o número 1, indicando que a função está ativada. Para voltar a costurar, aperte novamente a tecla Arremate imediato. Agora, o display mostra o número do ponto. Se durante a costura aparecer esta mensagem, informa que o motor principal está sobrecarregado.
Verifique se a linha não está enroscada ou o tecido ficou preso. Se tudo estiver certo, aguarde alguns instantes para voltar a costurar. Escolha entre os 4 pontos de casa de botão. Selecione o ponto escolhido, em nosso exemplo, o número 15. O display mostra o número do ponto selecionado. Ao apertar o botão de informação, a sapatilha recomendada é informada. Esta é a sapatilha para casas de botão 5B. Puxe a chapa de suporte do botão para fora. Coloque o botão. Ele irá determinar o tamanho da casa de botão. Para colocá-la, retire a sapatilha. Encaixe a sapatilha para casas de botão 5B. Abaixe esta alavanca até que fique encaixada na sapatilha. Passe a linha pela agulha. Agora, passe a linha pelo furo da sapatilha e puxe para trás. Coloque o tecido posicionando no local onde será feito a casa de botão. Abaixe a sapatilha. Aperte a tecla Start Stop. A sua Pfaff Passport 2.0 irá costurar a casa de botão automaticamente e parar após finalizar. Levante a sapatilha e veja como ficou. Selecione o ponto 19 da máquina de costura Pfaff Passport 2.0 para pregar o botão. Retire a sapatilha. Retire a extensão da base e abaixe os dentes impelentes deslocando esta alavanca. Coloque novamente a extensão da base. Coloque o tecido. Posicione o botão e abaixe a sapatilha. Gire o volante em sua direção para verificar se a agulha está alinhada com os furos do botão. Se estiver tudo certo, aperte a tecla Start Stop. A Pfaff Passport 2.0 irá pregar o botão e, após finalizar, irá parar automaticamente. Levante a sapatilha e reposicione o botão para costurar os outros 2 furos. Gire o volante em sua direção para verificar se a agulha está alinhada com os furos do botão. Se estiver tudo certo, aperte a tecla Start Stop. A Pfaff Passport 2.0 irá pregar o botão e, após finalizar, irá parar automaticamente. Para fazer aplicações, vamos utilizar a sapatilha aberta para pontos decorativos para sistema IDT, que pode ser adquirida como acessório opcional. Retire a sapatilha. Coloque a sapatilha aberta para pontos decorativos. Escolha o ponto. Vamos utilizar o número 26. Posicione o tecido com a aplicação. Abaixe a sapatilha e aperte a tecla Parada de agulha no tecido. Se for necessário, erga um pouco a sapatilha e posicione corretamente o tecido.
Aperte a tecla Start Stop e vá posicionando o tecido para que a costura seja feita na borda da aplicação. Se necessário, aperte a tecla Start Stop para parar. Levante a sapatilha e reposicione o tecido. Aperte a tecla Start Stop e faça desta forma até finalizar. Solte este parafuso. Coloque o guia de costura. Aperte o parafuso. Selecione uma costura reta. Vamos utilizar a número 2. Engate o IDT, que é o transporte duplo integrado. Coloque o tecido para fazer a primeira costura. Abaixe a sapatilha. E aperte a tecla Start Stop para começar a costurar. Após terminar a primeira linha, coloque o tecido na Pfaff Passport 2.0, alinhando a primeira costura com o guia. Repita a operação até costurar todas as linhas do tecido. Para realizar a limpeza, vamos utilizar a chave de fenda e o pincel de limpeza. Estes acessórios acompanham a Pfaff Passport 2.0. Desligue a Pfaff Passport 2.0. Retire a sapatilha. Retire o visor da bobina e a bobina. Com a chave de fenda, solte o parafuso da chapa de costura e retire. Solte o outro parafuso e retire. Utilize a chave de fenda para retirar a chapa de costura. Retire a caixa da bobina. Com o pincel, limpe a área da caixa da bobina da Pfaff Passport 2.0. Limpe os dentes impelentes e toda a superfície. Utilize o pincel e limpe a caixa da bobina. Ao finalizar, encaixe a caixa da bobina. Encaixe a chapa de costura. Coloque e aperte os parafusos de fixação da chapa de costura. Coloque a bobina e encaixe o visor. Encaixe a sapatilha. Para guardar sua Pfaff Passport 2.0, retire o cabo de força da tomada. Desencaixe o cabo de força da máquina e encaixe a tampa sobre a Pfaff Passport 2.0. Neste local, você pode guardar o pedal controlador de velocidade. Encaixe primeiro o cabo e depois o pedal.